Voltamos, Kelvin. Voltamos sem ser live, dessa vez gravado, depois de dias tristes, meu querido. Dias tristes. O Santos Dias não deixa a gente tristes ser porque feliz. dias tristes porque eu tava fazendo sem você, né? Muita Verdade. correria, trabalho, casa pra cuidar, Tá esposa pra difícil. zelar, uma família pra se construir. Um Mas baby fica chegando tranquilo, aí. um baby chegando, mas fica tranquilo, você tem créditos, amigo, você tem créditos. Esse canal aqui deve muito a você, Que muito, muito. isso, que isso. Estamos Mas juntos. a gente precisa definir como é que nós vamos fazer esse vídeo hoje. Se nós vamos deixar a emoção falar mais alto, e de fato nós vamos tocar em alguns tópicos aqui que estão tirando a nossa paz, ou se Total. nós vamos tentar ser o mais sensatos possíveis. Porque de fato o jogo contra o Grêmio deu para ver algumas coisas que nós não tínhamos visto nos outros jogos. Mas enfim. Vamos começar a desenrolar e aí, conforme o vídeo for acontecendo, a gente vai tocando nesses assuntos aí. O Kelvin. O Kelvin tem uma visão um pouco diferente da minha. Porque eu tô já derrotista já, cara. Já entreguei, já. Mas eu acho que a gente vai abordar nesse início um pouquinho o jogo. Vai ser tiro curto hoje o vídeo. A gente vai abordar um É, pouquinho por cima do jogo. E assim, o Santos fez um bom primeiro tempo, Kelvin. Mas tá com azar. A bola não entra. O Santos não chuta. O Santos não chuta. Jogou melhor e perdeu. De novo, como sempre. cara, foi um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo onde nós conseguimos ver coisas diferentes, né? Em pouquíssimo tempo, o Kleber Xavier, ele conseguiu mudar algumas coisas nesse time do Santos, principalmente na parte tática, porque é bom a gente lembrar que ele chega, se eu não me engano, um dia antes do jogo contra o CRB. CRB, ou os 2 dias antes do jogo contra o CRB, tem o jogo contra o CRB, e aí já no domingo ele tem essa partida contra o Grêmio, que tem uma viagem, que o Santos precisou viajar para o Sul, enfim. E pelo que chegou de informação para nós, ele conseguiu só conversar com os atletas, né? Os ajustes que ele fez no time do Santos foi mais no boca a boca, até porque ele tá conhecendo o elenco. E o Santos ele foi bem contra o Grêmio no primeiro tempo. Foi? Principalmente a partir dos 20. Porque antes dos 20, o Santos estava perdido dentro do jogo. É. O Santos estava perdido dentro do campo. O Santos ainda tentando se achar, tentando se encontrar. Uma partida que foi boa na questão do futebol jogado, do desempenho. Ela poderia ter sido comprometida por conta de dois erros do Luan Pérez. Naquele primeiro, onde ele dá a entrada no jogador No do Grêmio, e 4 minutos de jogo, velho. ele merecia ter sido expulso. Aquela entrada foi para expulsão, o VAR nem chamou. E depois ele comete um pênalti que o VAR também não chama. E o juiz não dá. E aí o jogo segue 0-0. O Santos vai se encontrando dentro do jogo. Gostei da partida dos dois volantes do Santos. O João Schmidt, nesse jogo, ele não fez o papel de primeiro volante. Quem fez esse papel foi o Tomás Rincon. E ele dá uma liberdade para o Schmidt. O Schmidt com mais liberdade, sem tanta obrigação de marcação. Ele foi bem nesse jogo. Ele Sim. foi bem, eu acho que ele foi bem. Ele foi bem. Chutou umas duas bolas a gol ali. Tanto é que um desses chutes a bola desvia, quase mata o goleiro do Grêmio, quase que a Foi. bola entra. A dupla de volantes do Santos foi bem. O Schmidt chegou mais na frente, né, nesse jogo. Ele teve mais Sim, liberdade, sim, realmente. sim. Sim, ele teve mais liberdade. Eu acho que o Schmidt, ele se encontra um pouco melhor dentro do campo, assim, tendo um pouco mais de liberdade para ele avançar dentro do campo. Foi uma boa partida do Roleiser. O Roleiser, quando ele cai por dentro, e aí é uma grande incógnita, porque quando o Roleiser chega, ele diz que aonde ele se sente melhor Da é do lado direita. direito. Mas as melhores partidas dele com a camisa do Santos têm sido pelo meio, Mas por deixa eu te dentro. falar uma coisa. Você achou a partida do Uhum. Rolaser boa, cara? Comparado com as Não, outras não, partidas recentes dele, não, eu não, achei. Pô, não. jogou mal. Aham. Jogou mal, tive essa Então, impressão. se nós compararmos com as outras partidas, eu acho que ele foi, de fato, foi um pouco abaixo. Foi um pouco abaixo. Mas depois que o Rolaser sai, o Santos ele perde o seu poder criativo, porque querendo ou não, o Rolaser ele era o elo entre o meio de campo e o ataque do Santos. A Sim. bola passou muito pelos pés do Rolaser. O Rolaser ele é um jogador que ele tem uma característica muito associativa. Então ele encosta muito nos meio-campistas do Santos, nos atacantes do Santos. Desculpa, Saúde. a gripe tá pegando geral. Tá todo Então ele mundo tem essa, gripado.
Ele tem essa característica associativa de encostar nos atacantes, de encostar para fazer tabelas curtas. Ele encostou no Soteldo, e aí quando o Rollaser ele encostou no Soteldo durante o jogo, Uhum. o Santos ele teve um respiro, o Santos teve lampejos. Óbvio, porque dois jogadores muito bons, quando eles se aproximam, dá jogo. É. Tanto é que a chance mais clara do Santos no segundo tempo foi uma tabela entre Soteldo e Rollaser, que o Soteldo dá no Rollaser, recebe de volta, e ele chuta o zagueiro do Grêmio, tira em cima da linha, enfim, uma boa chance do Santos. Então, se compararmos com as outras partidas, eu acho que o Rollaser nessa partida ele foi abaixo. Mas eu acho que ele ainda fez um jogo ok. Um jogo ok do Rollaser. É que destoa o resto do time, né? O resto do time é muito ruim. E aí o Exatamente. Rolaser, ele mesmo mal, ele é melhor do que os outros. E Exatamente. você destacou um jogador que realmente foi, assim, voltou jogando muita bola, que foi o Soteldo. Eu esperava que tivesse a lei do ex com o Soteldo no jogo. Só que a lei do Ou ex com o só serve Tassiano, pro Santos. Só serve pro Santos, cara. A lei do só, ex só só, serve pro Santos. só. E pro Flamengo, pelo visto. Mas, cara, é bizarro, assim. O Soteldo voltou muito bem e mostrou como é bom não ter o Guilherme no time, velho. Não ter o Guilherme no time deixa o time muito mais aliviado, velho. O time joga melhor. Sério, de verdade. Uhum. É que assim, né? O Kleber Xavier, e foi até algo que eu falei no vídeo pré-jogo, né? O Kleber Xavier, ele teve muita coragem de fazer várias mudanças para esse jogo contra o Grêmio. Saca Pituca, saca Gil, que são, na verdade, duas lideranças do elenco do Uhum. Santos, que dividem a capitania do Santos, enfim. Tira esses dois, e aí ele vai fazendo mudanças, saca o Aderlan, enfim, e o time responde muito bem a essas mudanças. Saca o Tiquinho, coloca o David Washington. O David Washington vai Jogou bem nesse bem. jogo. Jogou bem. Vendo as características de jogo do Santos, as características que o Santos tem principalmente nesse elenco, prefiro muito mais o David Washington do que o Tiquinho, porque o David Washington, eu entendo que as características dele casam mais com esses jogadores do Santos, com o Rollaser, com Depende. o Soteldo, enfim, Com o eu acho que, time eu acho que completo, casa não. mais. Eu acho que casa mais, Porque com até o com o time time completo. completo, o Tiquinho é aquele cara de fazer a parede. Ele faz muito bem o Uhum. pivô. Então ele vai ser aquele jogador associativo. Então, tipo, por exemplo, o Roleiser toca pra ele, vai passar pra receber, o Soteldo, o Neymar, o Barreal. Então, tendo um time muito rápido pra jogar por ele, Aham. eu acho que ele funciona melhor que o David Washington, mano. É que o David Washington ele também tem uma característica de abrir espaços para quem vem de trás. Sim. E para esse time do Santos, que joga em velocidade, que é um time que tem essa característica, é muito bom também. Então, assim, os dois, quem entrar para ser o centroavante do Santos, eu acho que o Santos vai estar bem servido. Mas com a partida que o Santos fez domingo, Ah, eu é. acho que o Kleber Xavier vai dar uma continuidade nesse mesmo time que jogou contra o Grêmio. Com o Concordo. David Washington, com o Rulezer, enfim, com o Tassiano, que nós não citamos. Mas assim, foi uma grande partida do Tassiano? Não foi. Não foi uma grande partida do Tassiano. Eu até achei que o Tassiano jogou na posição certa, na posição correta, de frente para o gol, se movendo um pouco mais dentro do campo, indo do lado direito, do lado esquerdo, se Uhum. mexendo pelo meio, né? Nós até achamos que. E aí no vídeo pré-jogo que eu fiz, eu até achei que o Santos ia jogar com uma trinca no meio-campo, e não foi isso que aconteceu. O Tassiano teve muita liberdade para criar, e aí, em alguns momentos, ele até foi o meio armador do Santos, que eu acho que ele não serve para ser meia. Não. Acho que ele joga bem vindo de trás, mas para ser meia não. É um falso 9, né? E exatamente, é um falso 9. Girou muito bem, quando a bola chegou no pé dele, ele conseguiu dar continuidade nas jogadas, coisa que não acontece quando ele joga do lado direito. E aí, falando do Tassiano, o Kleber Xavier ele fez um movimento muito bom dentro do jogo, porque o Grêmio se criou bastante pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo do Grêmio, o lado direito Sim. do Santos, que estava jogando com o Luizão. E aí o Kleber Xavier, ele inverte o lado do Tassiano, coloca o Tassiano para jogar um pouco mais pela direita. O Tassiano segura as subidas Pra do meio ajudar o aí do Luizão. lateral do Grêmio para ajudar o Luizão. E aí o Luizão, com essa ajuda do Tassiano, ele se sente um pouco mais seguro dentro do jogo, e aí ele consegue até ali passar em algumas situações do meio campo, dar alguns passes, fazer alguns cortes, algumas interceptações. Ele melhora dentro do jogo. Mas assim, o ponto negativo desse jogo do Santos, que eu acho que foi
E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer que foi um baita jogo, um grande jogo, Não, porque não não foi. foi. Mas foi um jogo onde nós vimos que esse time do Santos ele pode entregar, ele pode produzir. A grande questão fica por conta do elenco. Quando o Kleber Xavier ele precisou mudar, o time do Santos ele se desmanchou, ele se Não tem desmontou. peça, né? Não tem peça, principalmente pelo lado esquerdo. Porque o Escobar ele não estava perdendo uma do lado esquerdo. Lado esquerdo do Santos, direito do Grêmio. Teoricamente O a gente tem o Escobar estava Souza, né? Que é muito bom jogador. Mas perfeito. Tem o Souza e tem o Vinícius Lira, que também tá é um bom machucado. jogador. Eu acho que exatamente. Tá para voltar. Na minha visão, o Souza ele tá mais pronto do que o Vinícius Lira. Eu acho que na Total. hierarquia do Santos, Escobar, Souza, Vinícius Lira. E aí ele coloca o Kevson, e aí na primeira do Kevson ele tem 3 oportunidades de fazer interceptação e ele não faz. Eu E acho que essa jogada. você vai lembrar do Kevson, cara. O Kevson, acho que foi no jogo contra o São Paulo, em 2023, você lembra? Que o Santos tem um escanteio, a bola sobra pro Kevson, ele tenta chutar, a bola bate no jogador do São Putz, Paulo e, sim, e o Santos toma um gol, eu cara. lembro disso. Eu Pô, lembro disso, eu lembro cara, disso. Ridículo, ridículo, eu, bizonho. eu, 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 não, Bizonho, eu não bizonho. acho o Kevson o pior jogador do mundo, mas ele tem um problema muito sério. Que ele é burro, cara, com todo respeito. Ele Uhum. não consegue pensar a jogada, tá ligado? E de novo foi esse problema, velho. Eu acho que de novo ele errou nisso, cara. E aí, assim, a jogada do gol do Grêmio foi um tapa na cara da diretoria do Santos. De toda a diretoria do Santos. Marcelo Teixeira, do Foi. CEO. Porque vamos lembrar o seguinte, vamos recapitular a jogada do gol? Primeiro que o Kevson ele não consegue fazer a interceptação. Ele tem 3 chances de Não fez fazer a uma falta, interceptação e velho. não faz. Não fez a falta. E aí nós cobramos, nós dissemos aqui neste canal, o lado direito do Santos é mais fraco que o lado esquerdo. Só Uhum. que o esquerdo ainda precisa de É laterais. O carente. esquerdo é carente. A diretoria não contratou. A diretoria não contratou. Ficou à mercê do Kevson, desses outros jogadores. Enfim, a bola vem na esquerda, o jogador do Grêmio consegue fazer o cruzamento. A bola cai, se eu não me engano, no Luan Pérez. O Luan Pérez afasta mal. E aí Não, o nós Luan dissemos Pérez aqui, fura. o Luan Pérez E fura. aí o E nós dissemos, Luizão afasta mal. perfeito, o Luan Pérez fura. E aí nós dissemos aqui, o Santos precisa de zagueiros que cheguem para jogar, porque os zagueiros que tem lá estão muito, os Dois, zagueiros que tá? estão lá estão muito mal. O Luan Pérez fura. O Luizão afasta mal. Mano, ele E chutou aí em cima do zagueiro do. O Luizão ele tem uma sucessão de erros nesse lance, né? Porque o Luizão ele afasta mal, E a bola depois ele sobra larga o pro zagueiro, lance. ele larga o lance e deixa o atacante do Grêmio em condições para ele poder fazer o gol. Cara. Então assim, esse gol foi um tapa na cara da diretoria do Santos, porque esse gol ele enfatizou todos os erros que essa diretoria do Santos cometeu e que foram erros que nós que cobrimos o Santos, que falamos do Santos, nós falamos aqui. O Santos precisa de zagueiro. O Santos Sim. precisa de lateral direito. O Santos precisa de lateral esquerdo. De volante Então, assim, também. de volante também, né? Mas citando essas posições, né? Eu citei Então foi volante um tapa porque, na assim, cara da. se tem um volante naquela porra daquela entrada da área do Santos, o cara tá ali pra disputar a bola também com o jogador do Grêmio que, mano, o Luizão chutou a bola nele, ele teve tempo de dominar a bola, pensar, tocar. Porra, cara, não tinha ninguém. Nenhum jogador do Santos chegou, velho. Os jogadores do Santos são omissos. Omissos, não tem vontade, Eu, cara. eu, eu acho que ali não foi nem um erro tanto dos volantes, porque, se eu não me engano, na jogada do gol, na hora do chute do jogador do Grêmio, chega um jogador do Santos para fechar e mais o Tassiano, que dá um pique gigantesco para tentar afastar ou para tentar fazer a interceptação e não consegue. Então, assim, esse gol do Grêmio foi um tapa na cara da diretoria do Santos que achou que estava fazendo tudo certo. Achou que estava indo pelo caminho correto. Marcelo Teixeira dizendo que o planejamento está correndo conforme o planejado. O planejamento não está atrasado. Que as O dívidas estão sendo planejamento, pagas. as dívidas estão sendo pagas. Então, assim, foi um tapa na cara da diretoria do Santos, coisa que nós já sabíamos, E tá? deixaram Nós já claro que sabíamos. ia lutar lá por cima, tá? Da tabela. Eles Não, deixaram claro. claro, óbvio, 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 óbvio. Se hoje você perguntar para o Marcelo Teixeira se o Santos briga pelo rebaixamento ou para ficar em meio de tabela, não, ele vai enfatizar. Nós vamos brigar na parte de cima, porque nós temos o elenco para brigar Não na parte sei de se ele cima. faz isso hoje já não, cara. Eu acho E aí é o que. seguinte. Eu acho que ele e, mudou. aí, e assim, o Santos, a verdade é que o Santos, do meio para frente, tem um bom time. Mas é um elenco, é um time desequilibrado, é um elenco desequilibrado. E você tendo um elenco desequilibrado, você não vai conseguir chegar longe nas competições em que você disputa. Sim.
Kelvin, você citou um ponto bem interessante que a gente já puxa um gancho para um outro assunto importante dessa semana. O elenco é desequilibrado, precisa de Perfeito. peça no ataque, na defesa, no meio campo, e a gente tem jogadores que precisam sair do Santos. A gente citou antes do vídeo o Verón, que por Sim. causa de indisciplina, por não estar com um físico bom, por não estar entregando nada em campo, nada. Você vê quando o Verón ele entra, parece que ele está com o freio de mão puxado. O Uhum. Guilherme, existe uma suspeita de que ele vai sair do Santos, que ele não joga mais pro Santos. Coisa que eu acho errado, tá? Eu acho que o Guilherme ele se queimou muito com a torcida por causa do Caixinha, a insistência de manter ele, porque ele é um jogador de grupo e tudo Sim, mais. Mas ele é um bom sim, jogador pra compor o elenco. Ele tinha que também ser acho. reserva do Santos. O Também primeiro ou o acho. segundo reserva. Não é um cara Aham. pra jogar 90 minutos, pra ser titular, pra mudar o jogo. Mas é um cara pra entrar no segundo tempo, pra correr, tá Sim. ligado? Pra jogar um jogo menor de Copa do Brasil e assim vai. E desgastou tanto que o cara vai sair. Então a gente já Uhum. tem o Verón e o Guilherme saindo. Dois pontas do Santos estão saindo, um pela esquerda e um pela direita. Você tem o Pituca, que tá jogando mal, a gente sabe disso, tem uma identificação com o torcedor já tá com raiva, continua vaiando o Pituca nos jogos. E é outro que parece que tá querendo voltar pro Japão, se arrependeu de voltar Uhum. pro Santos. Porque eu acho que não sei se não tem mais ritmo, porque o Pituca era aquele cara que corria o campo inteiro e hoje Aham. parece que não corre mais. Parece que não tem raça, não tem vontade. O Luan Pérez que desaprendeu a jogar bola, o Luizão que não tem. Ele consegue ser mais lento do que o Gil. Uhum. E aí? O que o Santos precisa fazer pra mudar isso? Cara, só uma observação, e foi importante esse ponto que você tocou, porque assim, na quinta-feira passada eu tava assistindo o jogo contra o CRB, e o Santos fez uma péssima partida. Fez uma partida Fez. horrorosa. E eu tive essa impressão durante o jogo, e tanto eu quanto você, nós acompanhamos o canal do Lucas Mussetti, né? Sim. E a mesma impressão que eu tive foi a que o Lucas Mussetti teve, que é a falta de vontade desse time do Santos, a falta de vontade desse elenco do Santos. Os jogadores não correm, os jogadores eles não se doam, os jogadores eles estão de barriga cheia, Uhum. ganhando altos salários, para eles, tanto faz como tanto fez, Sim. né? E aí, existe um ponto dentro disso que é a Vila Belmiro. E aí você vai entender onde eu vou chegar. Tá. Porque a Vila Belmiro ela deixou de ser considerada um alçapão há muito tempo, tá? A Vila Uhum. Belmiro já não é mais aquele alçapão. Só que a Vila Belmiro ela ainda tem o poder de ganhar jogo, ela tem o poder de fazer com que o goleiro faça uma defesa, ela tem o poder de colocar o time pra frente, ela tem o poder de gerar um pênalti. A Vila Belmiro ela perdeu esse aspecto de alçapão, mas mesmo assim ela ainda é um estádio muito místico. Só que a Vila Belmiro só é esse estádio místico quando os jogadores eles se doam, quando os jogadores correm, quando eles demonstram o mínimo de vontade. E não é isso que nós vemos nesse elenco do Santos. E aí eu fui remetido, não sei se você lembrar, aquele time do Santos de 2008, cara. Uhum. Que aquele time do Santos de 2008 era ruim com força. Era. Era ruim com força. Tanto é que as lideranças técnicas, Excelente, Pereira e o Kleber, lateral esquerdo, que passou a jogar na meia. E E eu aí depois teve gostava o, muito do Renatinho, cara. e aí depois teve o Molina na meia. O Renatinho, se eu não me engano, ele sai no início daquele ano de 2008. Ele Não joga sei ao mais em certo. 2007? Isso, Então. ele joga mais 2007. E assim, aquele time de 2008, ele briga pra não cair, e ele só não cai porque aquele time, ele pelo menos demonstrava força, ele demonstrava vontade. O Sim. time de 2008 era pior que o de 2023. O de 2008 não cai, o de 2023 Sim. cai. Só que o time de 2008, ele tinha vontade, ele tinha garra, ele tinha determinação. Você vê que os jogadores do elenco de 2008 dentro do campo, tanto é que não à toa aquele time, aquele elenco chega nas jogadores e ficou por um gol de passar para a semifinal. Aham. É. Então aquele time ele demonstrava muita vontade, muita força, muito brio, muita garra, coisa que esse elenco do Santos não tem. Esses jogadores eles não entendem, eles não sabem o que é jogar no Santos Futebol Clube, né? Então assim, você citando essa questão do elenco, eu entendo que existem jogadores do elenco do Santos de barriga cheia, que eles não estão nem aí para a Não, própria não ligam. carreira e para o próprio momento do Santos Futebol Clube. Prova disso é o Verón. Uhum. É o Verón. No jogo contra o Grêmio no domingo, o repórter que estava cobrindo o Santos disse que o Gabriel Verón não foi pro jogo por conta de uma indisposição e tudo mais. Só que, ao decorrer dos dias, né, de lá para cá, nós recebemos a notícia de que ele ido treinar, que ele faltou ao treino, E não foi a que ele chegou primeira vez. atrasado. Não foi a primeira vez. Chegou alterado.
no treino do Santos. Então, assim, o Gabriel Veron é um jogador que mostrou essa falta de comprometimento no Palmeiras, no Cruzeiro, no próprio Porto. E aí ele achou no Santos mais uma chance na carreira dele que é curta. O Gabriel Veron ele tem 22 anos. E aí o Pedro Martins, que leva o Veron pro Cruzeiro na época em que ele estava no Cruzeiro, traz o Veron pro Santos. Eu vou defender o Pedro Martins. Eu Tá, acho que o Verón perfeito. chegou antes. O Veron chegou antes do Pedro Eu acho Martins? que sim. Tá, tá. Então, Eu acho só que para chegou corrigir, antes. só para Vou corrigir a conferir. minha fala, tá? Tá. Enfim, confere aí depois se eu tiver que me corrigir, enfim. E aí o Verão faz o que faz e o Pedro Martins ele dá um tiro no próprio pé. Porque o Pedro Martins, na minha visão e na sua, deu uma baita entrevista coletiva, dizendo que tudo tinha que mudar no Santos, dizendo que o Santos ele tinha que se reinventar e tudo, que as coisas tinham no Santos. E aí quando ele tem a oportunidade de fazer algo diferente, quando ele tem a oportunidade de demonstrar essa diferença, é um clube sério, é um clube profissional, ou está tentando ser um clube sério profissional, o Gabriel Verão faz o que faz e ele decide manter o Gabriel Verão no elenco do Santos. É. No momento em que o Santos vive, tá, Gabriel Verão, é o seguinte, nós precisamos de jogadores, você não está comprometido com o Santos e com o projeto, tchau, tchau, adeus, devolve pro Porto, ou bota para treinar separado, curte, faz qualquer coisa, manda pro inferno, mas assim, jogador que não tá comprometido, independente se é ponta, se tá na posição que o Santos precisa, que o Santos não precisa, posição carente, manda embora. O É. jogador ele tem que estar comprometido com o Santos e com o projeto. Assim, Kelvin, só dá uma olhadinha no seu fone se ele tá bem conectado, que tá dando umas picotadas às vezes, tá? Mas assim, enquanto você tá vendo aí, o Verón, cara, ele não é um atleta. Ele é um cara que simplesmente não é um jogador. Ele não é um jogador profissional. Eu lembro muito bem daquele garoto que era da base do Santos, que depois jogou no Corinthians, fez gol, acho que contra o Corinthians, inclusive no Diogo Pacaembu. Vitor, Diogo Vitor. Era muito bom jogador. Muito bom, muito habilidoso. Tinha um problema extra-campo e tudo mais, mas era muito bom jogador. E o Gabriel Veron, eu sinto que é mais ou menos isso. Você vê que o cara é bom jogador. Mas o extra-campo e a vontade, a querer, ele não existe. Não existe. E o Santos precisa de jogadores com vontade hoje. E prova disso é que a torcida não tá passando um pano nem pro Guilherme, que foi artilheiro do Paulista, foi o melhor jogador do Santos no ano passado, não tá passando pano pro Pituca, não tá passando pano pra ninguém. Até o Gil, que era defendido há pouco tempo, já tá sendo criticado, cara. E o Santos precisa contratar, Kelvin. Eu falei hoje pra você que o Santos precisava de 4 jogadores. 2 zagueiros, um lateral e um atacante. Eu acho que precisa de mais, velho. eu acho que precisa de, se não me engano, umas 6 contratações. É. 2 laterais, um direito e um Um esquerdo, volante. uh, um volante, mais um zagueiro ou dois. Zagueiro tem que ser Acho que dois, cara. A gente não o tem um. zagueiro tem que ser dois, então só aí já são 5 É. contratações. Acho que precisa de um ponta também. Enfim, E da onde uh, vai tirar o, dinheiro? O único aí jogo mora a grande que questão. o Santos realmente quis esse ano, que os jogadores do Santos mostraram força de vontade, foi o jogo. Claro, além dos jogos que o Neymar estava em campo, com o Neymar parece que o time muda a postura. Parece que eles têm vontade de jogar. Mas o único jogo sem Neymar que o Santos teve uma postura decente, que quis ganhar, foi com Pedro Caixinha contra o São Paulo, no jogo do anúncio praticamente do Neymar. Que a Sim, gente no dia ganha com seguinte um do bom anúncio. tempo e tudo mais. Cara, foi o único jogo desse ano que o time se matou em campo, cara. E ganhou o jogo. Do São Paulo. Que é um time bom. É um time que passou na Sul-Americana de fase agora, parece. É um time que ganhou da gente no Brasileiro. Libertadores. Na Libertadores, isso. Porra, mano. O Santos tem como brigar. Tem que querer. Tem que querer. Precisa contratar mais jogador? Precisa. Mas precisa querer, cara. Não é possível que o Luan Pérez desaprendeu a jogar bola. Não é possível que o Pituca não consegue mais correr. Porra, ele tá fumando derby 3 maços por dia? Porque não é possível, cara. O Santos precisa querer. É, Ah, o Guilherme ficou tristinho e quer ir embora. Não vai, cara. Não, não vai. Mantém esse filho da puta no banco e bota pra jogar quando o Santos precisar. O Santos tem que ser tratado como uma empresa séria, cara. Não é igual o Dudu que não quer ficar no banco e vai embora. Pô,
Se você trabalha comigo numa empresa, se por acaso fala assim, Kelvin, hoje você não vai ficar nessa função, você vai ficar naquela lá. Você vai falar o quê? Mano, beleza. Vou fazer a minha função aqui, vou fazer o que estão me mandando, cara. Se estão te mandando ficar no banco, fica no banco, aceita, Guilherme. Fique no banco, pituca, sei lá, para de fumar. E, mano, o Santos precisa de elenco, cara. Não dá pra dispensar todo mundo também e não contratar ninguém. Aí hoje falaram do jogador lá da Argentina, do Racing, o volante. Assim. E aí eu fui ver a notícia, o Santos vai oferecer 10 milhões de dólares pelo cara. Só que o E Racing, o Hasek é 15. cara, é uma diferença muito grande de dinheiro, velho. É muito grande. E é um cara que tem mercado europeu, tá ligado? E aí? O Santos não vai contratar, o Santos não tem dinheiro, o Santos não pagou caixinha, cara. Eu não vejo muita perspectiva, cara. Eu sei que você tem uma visão diferente da minha. Mas pra mim, realmente, assim, o Santos tá indo de mal a pior. Cara, a verdade é que assim, o Santos como instituição, ele tá acabado. Tá. Como instituição, na mão dessa gente que insiste em se perpetuar no Santos, o Santos ele tá devastado. Sim. E querendo ou não, a parte interna, ela reflete no campo. O Total. Santos no campo é um reflexo do que a diretoria vem fazendo, do que é o Santos nos últimos anos. Então, por isso que eu digo que entra muita questão da querência dos jogadores. É por isso que os jogadores do Santos eles precisam querer. Porque para sair dessa situação, só com muita vontade, só com muita determinação, só com muito brio. Uhum. Assim, a situação ela é difícil, ela é complicada. Nós estamos aí na 7ª rodada do Brasileiro, para a 8ª agora. O Santos só ganhou 4 pontos de 21 disputados. 5 derrotas, um empate e uma vitória. É. Mas eu prefiro. Como é que eu posso dizer? Eu prefiro Acreditar. olhar. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro ter esperanças. E o jogo contra o Grêmio, ele me deu essa, entre aspas, esperança de que o Santos ele possa ser minimamente competitivo. E, Porque o Santos ele demonstrou que ele pode ser minimamente competitivo. e eu te falei, O cara, Santos- me deixou desesperado, porque o Santos tá com azar. Lembra quando, em 2023 que a gente quer aquele gol do Fute contra o Grêmio na Vila? A gente falou, pô, é sorte de quem não vai cair? O Santos tá com É. azar de quem vai cair, cara. É que assim, mano, eu acho que tá muito cedo pra falar em rebaixamento. Acho que tá cedo pra falar em rebaixamento. Porque se o Santos engata 2 vitórias e um Claro, empate, claro, é. já saiu. E aí muda, a história muda, já não tem mais Se o desespero, Santos ganha ninguém vai cinco mais falar em seguidas, ele. rebaixamento, Pô, 5 seguidas tá lá em entendeu? primeiro. Entendeu? Caralho. Sabe? E aí eu vou até pegar o exemplo do Vasco ano passado. O Vasco, ele tem uma sequência ali, se não me engano, de umas 4 vitórias. Vai bater ali na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Tinha Vascaíno falando em Libertadores. Não. E vai ser a mesma coisa. Então, assim, pra galera que nos acompanha, eu Tem digo pra muito vocês o time que vai seguinte. cair ainda, né? Exatamente. E aí eu digo pra vocês o seguinte, pra galera que nos acompanha. Nós, eu e o André, não somos donos da verdade. Nós não estamos aqui pra ser melhores do que ninguém. A gente só tá falar do Santos e isso. Só que tomem muito cuidado com quem vocês acompanham, pra que vocês não sejam influenciados da maneira errada. Porque Não é é isso nem que a gente tá errada, falando. mas É, é um sabe, discurso de tipo, eu tô certo e ninguém. exatamente, sabe? E aí eu tô vendo muita gente falando que vai ser rebaixado, que isso e aquilo. Tem Não. jornalista famoso dizendo que o Santos não vai ganhar certos jogos e tudo. Gente, calma, Não, assim, a calma. gente como torcedor aqui, eu e o Kelvin, a gente não é jornalista, a gente é torcedor, a gente não é nem Sim, influenciador do Santos ainda. A gente só quer falar com vocês pra sim. chorar junto com vocês, pra comemorar junto com vocês, pra acompanhar o Santos. Mas a gente pode ficar preocupado. Só que a gente nunca falou pra você assim, ó, o Santos já caiu. Eu posso falar, pô, eu acho que o Santos vai brigar pra não cair, mas o Santos já caiu, o Santos faliu, o Neymar nunca mais vai voltar. Hoje eu ouvi uma pessoa falando aí que o Neymar não joga mais bola, cara. É assim, calma, velho, calma. O cara ficou um ano É, parado, lesão muscular é normal. aí já é uma outra discussão, né? Mas se nós formos entrar nela, aí eu vou ser obrigado a defender o Neymar hoje. É, Porque as notícias que chegam é que
intocado no CT. Sim. Tá enfiado no CT fazendo recuperação. Ele fica Tá lá tendo até Kings 11 horas, League, cara. tá tendo Kings League, ele tá indo pra Kings League. Ele tá lá treinando. Ele fica Então, lá assim, até 11 hoje, horas todo dia, cara. Chega meio-dia, ele vai pra treino. casa almoçar. Exatamente, exatamente. Então, tipo Você assim, não entendeu, né? ele chega meio-dia e vai pra casa almoçar? Não, ele fica lá até as 11. Chega meio-dia, ele vai pra casa almoçar, Ah, mano. infeliz, infeliz. Chegou às 9 no CT, fica até às 11. É por isso que eu digo que você é a parte cômica desse canal. Sem você, isso aqui não existe. Então, assim, eu sei que o momento ele é um tanto quanto desesperador, porque é o primeiro ano após a Série B. A gente viu o que aconteceu em 2023. Mas assim, gente, vamos ter calma. Vamos ter calma. Eu sei que são 4 pontos em 21 disputados. Mas assim, até por isso que eu já falei pra você que eu não gosto de fazer vídeo depois dos jogos. Porque depois dos jogos, se eu vim aqui, eu vou desabafar, vou falar um monte de merda. Só que assim, eu não posso deixar de frisar que nesse jogo contra o Grêmio, teve momentos bons do Santos. Teve. Teve Tem, momentos bons. tem peça no elenco pra jogar. Tem peça no elenco pra jogar. Tem peça no elenco pra jogar. Assim, é aquilo que nós falamos em outros vídeos. Basta saber se o técnico quiser, vai conseguir extrair tudo desses jogadores. E assim, a primeira impressão que eu tive do Kleber, não contra o CRB, porque ele tinha acabado de chegar, mas contra o Grêmio, e aí muita gente vai falar assim: ah, mas é contra o Grêmio. Mas o Santos fez partidas piores contra times piores que o Grêmio, Uhum. né? Então, assim, E ele não mostrou tanta teimosia quanto o Caixinha mostrava, não né? mostrou, não mostrou, e assim, a gente tem que aplaudir o Kleber Xavier, porque ele chegou a fazer É. mudanças. No Isso primeiro trabalho dele. prova. Exatamente. Ele foi peitudo. Ele teve coragem. Ele teve coragem. Isso prova que ele não tá prezando pelo relacionamento dele com o elenco. Queridos, danem-se vocês. É. Eu vou achar, eu vou colocar pra jogar quem eu achar que estiver melhor. E ele tá vendo o campo falando. Não dá pra jogar Pituca, não dá pra jogar Não Gil, dá. não dá pra jogar agora Derlan, o Tiquinho tá mal, vou sacar, vou mudar. Eu vou colocar o time pra jogar em um esquema tático diferente, né? Eu até acho que o Santos ainda jogou deveras naquele 4-3-3 que a gente já falou, mas assim, teve coisas boas nesse jogo. O time do Santos teve mais pegada no meio-campo, a zaga do Santos não ficou tão desguarnecida. Os dois volantes do Santos fizeram um jogo ok, razoável. É. E aí é algo que nós temos que destacar, porque tanto o Schmidt quanto tanto, tanto o Schmidt quanto o É triste Rincon. a gente comemorar o razoável, né? Mas, pô, É o assim, eu não medíocre. tô, não, eu não tô comemorando, Não, eu mas sei. Entendi. é um alívio da minha parte. Tanto o Schmidt quanto o Rincon, eles pelo menos tocam pra frente, o Pituca toca do lado e pra trás. Então, assim, o Soteldo é uma boa notícia, o David Washington jogou bem, o Ruliezer foi bem. Então, assim, ainda tem peças que podem voltar ao time, o caso do Barreal, Uhum. é o caso do Bom Tempo, que ficou de fora, é o caso do Zé Rafael, que vai ser titular, o Neymar se voltar. Então, assim, Inclusive, o próximo jogo contra o Ceará, talvez a gente tenha o Zé Rafael e Barreal juntos. a, Talvez a a volta chance, dos dois. sim, a chance do Barreal jogar é maior que a do Zé Rafael. Não é o Mas o Zé contrário? Rafael, não, a É chance o do Barreal? Barreal é. E aí o Zé Rafael se voltar, com certeza o Kleber não vai utilizar ele logo de cara, vai Não, colocar ele no segundo banco, tempo. se for para colocar ali no decorrer do jogo. Então, assim, o Santos, volta a repetir, tem um elenco desequilibrado, mas tem peças que podem fazer o time jogar. Agora, E o time demonstrou algo, sim. demonstrou pelo menos uma organização contra o Grêmio. A gente já passou um pouquinho pelo jogo, passou um pouco pela situação atual do Santos, o elenco, quem que a gente acha que tem que contratar. Pra finalizar, eu botei aqui na nossa live, hashtag SAF no Santos, cara. Porque tem que voltar a se falar disso, cara. Sério, tem que voltar a se falar disso. O Santos precisa ser vendido, cara. Eu nunca pensei isso na minha vida. Eu nunca fui a favor de SAF. Não acho que o negócio seja vender para 77, para ter esse tipo de empresa, mas tem que ser uma coisa bem pensada, profissional, mas tem que ser vendido, cara. Porque desse jeito não vai mudar. E aí você já vê no Twitter, no Instagram, candidatos da eleição passada metendo pau no Marcelo Teixeira, mas a gente tem certeza que se eles estivessem lá, estaria a mesma porcaria, talvez até pior, cara. Talvez até pior. Então, assim, a politicagem do Santos, ela não muda. Sai eleição, entra eleição, é o mesmo grupo que tá lá, cara. Sempre. Os mesmos grupos, não vai mudar. Teve candidato falando que tinha investidor no Santos, que se ele ganhasse ou se ele perdesse, ele traria pro Santos.
E aí, cadê? Cadê? Não tem. Então, assim, o Santos precisa pensar em ser vendido, cara. Urgente, urgente. Sério. Não sei se é pra PIF, se é pra. Não sei, mas tem que ser vendido, cara. De verdade. Se eu não me engano, pelo estatuto, o Santos já pode ser vendido, né? O Pode, Santos ele já pode. pode ser vendido. Se chegar uma proposta boa, o Santos já pode ser vendido, tá? Algo que muita gente não sabe, que muito torcedor não sabe, é de que o Santos ele já pode ser vendido, porque se vendeu uma história Que de que o precisava Santos ele aprovar. teria que ser aprovado, que precisaria mudar o estatuto, que isso e aquilo. Não, o Santos já pode ser vendido, Que não tá? venderia mais de 50%. E aí, exatamente, aí a gente tem que ter muita atenção com essa informação, porque o Santos ele pode ser vendido o departamento de futebol masculino, se eu não me engano, masculino e o feminino. Mas o departamento de futebol profissional, ele pode ser vendido. A estrutura do clube, não. A estrutura do clube, CT, Vila Belmiro, não. Mas o departamento de futebol do Santos, ele já pode ser vendido. É. Agora, se chegar uma proposta de 1 trilhão de uma empresa X querendo comprar o clube, aí sim teria que ir para o estatuto, teria que ter votação, o diabo a E quatro. vamos falar real, o cara chega, compra o time masculino, feminino, depois muda, velho. Depois muda. Isso daí, muda o estatuto depois, com o cara já ali sendo acionista, tá ligado? Sim, Porra, sim. não é possível, velho. Não é possível. O Santos precisa mudar. O pai do Neymar teve que voltar pro Santos pra alguma coisa acontecer. O Santos não O tinha pai do Neymar tem pintado que voltar. o Vai, CT, cara. fala, O Santos vai. não pintava o CT, velho. O muro do Santos estava caindo aos pedaços. O pai do Neymar comprou tinta pra pintar o CT. A molecada não tinha onde dormir. Ele botou um container e agora tá reformando o CT, cara. Porra, na moral, a gente tem que defender o pai do Neymar, velho. É triste isso, Cara, mano. assim, é por essas e outras que às vezes eu tento me desanimar com o Santos, é que eu não consigo. Mas eu tento me desanimar com o Santos. Tanto é que agora eu tô acompanhando mais basquete, né? Por conta dos playoffs. Mas eu tento me desanimar com o Santos, eu não consigo, e aí eu vejo um fiapo de esperança. Mas esse fiapo de esperança, ele se dissolve exatamente por isso. Porra, precisou o pai do cara voltar pra fazer reforma, pra pintar CT, pra trocar a porra do chuveiro. Pra Isso, reformar a vila. cara, Tipo, cara, o vestiário, assim, cara. o, Porra. o, o Santos, o Santos, gente, tá entregue. O Santos, ele tá entregue. Assim, eu sei que o Pedro Martins, ele tem inúmeros erros, esse do Verão, mas o que é coletiva é verdade, bicho. É É verdade, é verdade, verdade. porra. O Santos, ele tem que ser mudado desde a raiz. Desde lá É. de baixo, as coisas têm que começar desde lá da raiz, o mal tem que ser arrancado pela raiz. Enquanto essa porra desse conselho não acabar, o Marcelo Teixeira não ir pro inferno, sabe? Esses caras que sugam o Santos vão sair no Santos, o Santos vai continuar na mesma. A gente vai continuar vendo Palmeiras, São Paulo e Corinthians sendo Não, campeões mas e a gente não vai comemorar bosta nenhuma. eu não A gente não acho vai que comemorar nada, velho. Eu não acho que é de verdade assim, agora não é defender o Marcelo Teixeira, não, não acho que a culpa seja só dele. Porque entra Óbvio que Rueda, não. entra Não. Modesto, entra sei lá mais quem, entra. Cara, não muda, não muda. Enquanto o Santos for assim e for administrado por torcedores amadores e de Santos, não vai mudar. E assim, É, o Santos precisa acabar se for pra continuar assim. Porque, mano, cara, a gente não tem sanidade mental, velho. A gente não tem sanidade mental. É bizarro. É bizarro. Eu não consigo mais gostar de futebol por causa do Santos, cara. Eu me torturo vendo futebol. e assim, é o que nós já falamos aqui. O Santos é de Santos, mas não é mais de Santos. O Santos ficou muito grande para Santos, e aí todo respeito à cidade, que é uma cidade maravilhosa. O Santos já não é mais de Santos, o Santos cresceu para Santos, e aí quando a gente fala isso, é por conta das pessoas que lá estão, que É. um dia podem até ter feito uma boa administração, mas hoje não servem. O Santos é um clube arcaico, gente. O Santos é um clube arcaico. O Santos sobrevive porque o Santos é gigante na sua essência. Mas o Santos, na parte administrativa, ele é arcaico. Enquanto continuar sendo um clube arcaico, nós vamos continuar sofrendo. E quando Nós vamos continuar continuar sendo sofrendo. assim, Dorival da vida vai preferir ir para um clube que não paga salário. O Santos, até hoje, a gente não tem notícias de não pagar salário. Ele não paga o que ele deve para de fora. Se Pro eu não me Caixinha, de engano, outros clubes. desculpa te cortar, Dé, mas só Pode para falar. completar a sua informação. Se eu não me engano, são 2 ou 3 meses de direitos de imagem atrasados, hein? Do Santos? Do Eu Santos. não vi essa notícia, eu não vi essa notícia. Mas, mano, a Acho que questão são é a 2 meses. seguinte.
O Corinthians não tá pagando também, cara. Qual a diferença do Corinthians não pagar, do Santos pagar? Sabe, tipo, o Santos, ele tá se diminuindo, Kelvin. Ele tá perdendo a grandeza, cara. A gente tá entrando numa espiral de merda que ninguém quer entrar nessa porra, velho. Ninguém quer. E tem Assim, muita gente querendo sair, velho. Tem muita gente querendo e sair. assim, a gente já viu outros clubes em situação parecida ou pior que a do Santos. Nós vimos o Palmeiras, nós vimos o Flamengo, né? Corinthians. O próprio Corinthians, mas aí o Corinthians é um caso à parte, porque, assim, se nós formos comparar esses três clubes, o momento de mudança, Flamengo e Palmeiras conseguiram perpetuar isso. O Corinthians veio o Andrés, Ah, pois sim. cagou Mas, tudo de novo, cara, enfim. o Corinthians não tinha vestiário no CT, velho. O Corinthians Ah, mas treinava aí foi no mais por conta do barracão, mano. Ronaldo, né? Então, Ronaldo, né? mas O e Gordão saiu chegou, da tal, Série B, tá organizou e ligado? tal. Tipo, Saiu da Série B, foi pra Série A, eu enfim. acho que a nossa discussão é boa, Kelvin. Mas eu vou deixar a palavra pra você, porque eu acho que a gente tem que encerrar esse vídeo que já tá com 40 minutos. A gente falou que a gente ia ser Tá, rápido. tá, tá, beleza. Não, não, é assim, só pra encerrar. SAF é a solução? Muitos clubes do Brasil já provaram que não. Mas SAF é a solução? Muitos clubes do Brasil, muitos clubes não, alguns sim. Então, assim, casos do Bahia e do Botafogo. A gente não pode tapar os olhos e dizer que, por exemplo, a SAF do Botafogo é ruim. O Botafogo ganha a Libertadores e o E, Brasileiro. e não é só ter dinheiro infinito, tá? Não é só ter dinheiro Não, infinito. claro que Porque a não. gente viu o Cruzeiro com dinheiro infinito, o que ele fez. Claro que o Cruzeiro tá bem melhor que o Santos, eu gostaria de ser o Cruzeiro nesse momento. Mas, assim, dinheiro não falta pro Cruzeiro e ele tá. Teve uma mini crise ali no início desse ano. Então, assim, precisa ser tratado como uma empresa profissional. O Santos precisa de gente profissional, não de torcedor. Perfeito, perfeito. E isso que você falou é perfeito, André, porque assim, eu já citei em outros vídeos aqui. Se for para ser SAF, tem que ser SAF de uma empresa organizada. É. É exemplo do Bahia com o Grupo City. Ah, mas Me é um gera time aí. satélite. Porra, que jogador do Bahia foi pro Manchester City? Dane-se, Nenhum. dane-se que é satélite, dane-se, dane-se. E assim, é, a gente precisa tomar cuidado porque de repente pode surgir a proposta para o Santos de um próprio torcedor. Um torcedor qualquer, milionário, sei lá. O próprio Neymar. Vamos supormos que o Neymar compre o Santos, tá? Isso aqui é um achismo, né? Um exemplo. Muito Pode se ser que fala, ocorra a né? mesma. Muito se Pode ser, fala. pode ser que ocorra a mesma coisa que aconteceu com o Pedrinho BH. Pode. Pega o cheque, essa bosta tá em branco. Matos, vai lá e compra o que você quiser, vai. E Compra. aí Sai deixa na mão comprando de que eu vou cara pagar. que tá ultrapassado. Sabe que tá ultrapassado, não é uma gestão profissional. E A o gente tá Mato citando o sempre foi Cruzeiro assim, cara. aqui. Desde o Palmeiras ele contrata gente a rodo, caro e Desde o não serve. Cruzeiro. Desde o Desde o Cruzeiro Cruzeiro em 13 e 2013. 14. É. Exatamente, 13 e 14. Então, assim, deu um cheque em branco na mão do cara, que é de Cruzeiro, mas o Cruzeiro é um brinquedo na mão do Pedrinho BH. Entende? Então, assim, o Santos só vai sair desse buraco com o SAF, tá, gente? Com o É. SAF. Não adianta a gente vir aqui citar um exemplo do Flamengo e do Não, Palmeiras, não porque vai. não vai A acontecer. gente não tem Não, torcida, a gente não tem um investidor anjo igual a Crefisa. perfeito, perfeito. Não vai chegar um Bandeira de Melo no Santos para fazer o que o Bandeira de Melo fez. Não tem nem como replicar no E Santos. exatamente, e aí o Bandeira de Melo contou com o apoio da torcida do Flamengo que abraçou a causa. O Santos não vai ter isso. E o Santos não vai ter um Paulo Nobre que coloque dinheiro do próprio bolso e depois cobre esse dinheiro com juros muito abaixo do Brasil. E nem uma E aí Leila depois vem. Pereira, né? E nem uma Leila Pereira. Então, Que assim, agora é gente, dona do Palmeiras, né? ela é dona do Palmeiras. Então, assim, a SAF é a solução para o Santos. Só que nós temos que tomar cuidado com a administração dessa SAF para ela entrar no Santos e não fazer as cagadas que nós vemos acontecer em outros clubes. Dito isso, minhas últimas palavras desse vídeo serão: pife no Santos. Vem. Vem, Sheik Árabe. Hashtag PIF no Santos. Hashtag PIF no Santos. Quer ouvir mais Se alguma inscreva, coisa? se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, siga nossa página no Instagram, Nos ajude, gente, nos ajude. Compartilha. Compartilha, siga nossa página, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. O intuito aqui é fazer o Santos mais conhecido, com que mais pessoas ouçam o Santos e falem sobre o Santos. E se você chegou até aqui, comenta aí. Cruzeiro, a nova filial do Mercadinho. É isso. Falou, gente. Falou, rapaziada. Tamo Abraço. junto. Até a próxima.